Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Apps Money, onde neste canal nós ajudamos apicultores a melhorar pelo menos 30% a produtividade do seu apiário e ter renda aí todos os meses. Então a gente traz muita informação, muitas notícias, informações técnicas, informações de mercado e tudo que você precisa saber para que você possa utilizar, inclusive, a sua criatividade para poder faturar aí com a apicultura. E é possível porque ela permite aí inúmeras oportunidades. E hoje a gente vai estar falando aqui, a gente vai falar sobre uma oportunidade muito interessante, que são os tipos de mel. Dá uma olhada aqui, ó. O mel bem claro e aqui o mel escuro. Será que é o mesmo tipo de mel? Será que isso aqui está estragado? Será que isso aqui é bom? Enfim, nós temos diferenças aqui entre os tipos de mel aqui produzidos no Brasil e no mundo todo também. E isso deriva de várias características sensoriais aí do mel, desde nutrientes, aromas diferentes, floradas, né, diferentes. E por isso que o mel é tão diferente assim, porque ele advém de vários tipos de floradas diferentes. Então, hoje, o que eu vou passar aqui é justamente sobre essa questão de diferença em relação ao tipo de mel. E por que é importante a gente saber essas variações todas que ele tem, tanto de sabor, de aroma, coloração, densidade, né? Bom, primeiramente, cada tipo de mel possui características de sabor e aroma únicas. E isso estou falando no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente tem uma gama muito maior no mesmo país de mel de excelente qualidade. Então, cada tipo de mel ele pode variar dependendo essas características dependem do tipo de flor que a abelha está buscando o néctar. O néctar é aquela água doce das flores. Aquilo quem foi criança aí no meu tempo, pelo menos, para trás, pegava aquelas florzinhas, tirava ela assim do pé e sugava, porque ela tinha ali um caldinho doce. Aquilo ali é néctar. E a abelha transforma esse néctar, que é basicamente uma solução de água e açúcares, ela transforma no mel de diferentes tipos de cores, sabores e aromas. Então, cada florada diferente faz com que o mel também seja bem característico com aquela florada, tá? E isso para as pessoas que consomem mel permite assim uma experiência sensorial muito diversificada, né? Que podem dessa forma assim os consumidores podem escolher o mel que melhor se adapta às suas preferências e assim poder a gente também trabalhar com nichos de mercado. Temos também, assim, dentro dessa importância de se saber diferenciar os tipos de méis, saber que cada um deles tem propriedades nutricionais variadas. Então, esses diferentes tipos de mel, eles podem oferecer diferentes perfis nutricionais, tá? Alguns podem ser mais ricos em certos nutrientes, antioxidantes, compostos bioativos, mais do que os outros, ou outros menos, né, do que os outros, e dependendo da planta de origem. A importância de se conhecer também cada tipo de mel, que agora que a gente já está sabendo que tem cor, sabor, aroma diferente, é o uso culinário. Olha que interessante, né? O uso culinário do mel e muita gente, muitos chefes, e até em programas aí famosos, utilizaram mel na culinária, né? Então, certos tipos são mais adequados para determinados tipos de pratos aí, né? Devido ao seu sabor, aroma e até a coloração. Por exemplo, assim, mel de laranjeira, que é um dos mais conhecidos aqui no Brasil, pode ser preferido em sobremesas cítricas, enquanto o mel de eucalipto, por exemplo, pode ser mais adequado ainda para uso em outros tipos de sobremesa que são mais voltadas assim para doces mesmo, um sabor mais açucarado, vamos dizer, porque o brasileiro gosta de doce, então o mel de eucalipto também
é indicado. E temos outros também tipos de méis que se adequam a diversos tipos de prato. Eu mesmo gosto muito de um prato que a minha esposa Isabela faz, que é frango com mel, e ideal fica com mel silvestre aqui do Cerrado, do Mato Grosso do Sul. É espetacular. Acho que tem essa receita na internet, podem procurar depois, que é uma delícia mesmo, tá? Outra questão importante da gente conhecer os tipos diferentes de mel é a origem e sustentabilidade. Então, conhecer esses diferentes tipos, né, de produto pode fornecer informações importantes sobre a origem, a sustentabilidade do produto, e isso permite também que os consumidores façam escolhas informadas, optando por méis que foram produzidos de forma ética, sustentável ou em determinado local. Por exemplo, o primeiro mel do Brasil a receber o selo de identificação de identificação de procedência, que é uma identificação geográfica, inclusive, foi o mel do Pantanal, quando eu estava à frente aqui do Conselho do Mel do Pantanal. Então, foi o primeiro produto mel a ter esse selo de identificação geográfica no Brasil, e isso os apicultores podem utilizar como uma forma de valorizar esse produto também e ter o mel pantaneiro bem caracterizado e evitando, assim, fraudes e você vendendo mel que não é do Pantanal, de certa forma enganando o consumidor. Então, é muito interessante que vários méis aí tenham esse tipo de identificação para atingir também um tipo de mercado. Então, em resumo, a importância da gente saber esses tipos diferentes de mel é que oferece, então, para nós, apicultores, e para os consumidores, uma ampla gama aí de experiências sensoriais e culinárias, né? Mas também permite que aos consumidores fazer escolhas conscientes sobre nutrição, saúde e sustentabilidade, como eu falei, sobre o mel do Pantanal. Tá? É bem interessante esses pontos também, porque você pode utilizar aí, quem é apicultor, de forma comercial também. Tá? Você pode utilizar para vender mel com determinada cor, fazer algumas misturas, ou vender de colorações diferentes, porque há vários tipos de cores também. Então, você pode vender em um conjunto ali de pequenas frações de mel com as cores diferentes, e isso valoriza o produto, e você pode também olhar para vender esses produtos aí todos os meses para diferentes tipos aí de clientes também, tá? Você pode utilizar aí eventos, você pode utilizar uma série de oportunidades, se utilizar delas, para poder faturar. Então, quais são esses tipos, né, que existem por aí, né? E o que difere esses méis em relação a cor, sabor, aroma e até densidade, se ele é mais grosso, né, ou mais fino. Então, praticamente essas definições, elas têm origem na fonte floral das quais as abelhas obtiveram o néctar. Então, isso resulta numa ampla gama aí de sabores, cores, aromas, densidade. E aqui eu vou trazer para vocês algumas diferenças mesmo em relação a esses itens, né? Então, em relação à cor, por exemplo, deixa eu pegar de novo aqui, ó. Olha só que interessante. Eu acho muito bacana. E isso aqui que eu estou só com 2 tipos, tá? Tem méis mais escuros do que esse, mais claros do que esse, e isso se dá... você tem essas cores desde o quase transparente, aí, indo para um âmbar mais escuro, dependendo da flor, né? Por exemplo, o mel de Acácia manjum, por exemplo, que é o mel de melato, ou de bracatinga, do mel de melato da bracatinga, que é produzido ali entre Santa Catarina e Paraná, ele é bem mais escuro, tá? Por questão das substâncias que a matéria-prima tem e gera, então, esses tipos de mel diferenciado em relação à cor. Nós temos outro aqui, que é o cipó-uva, por exemplo. Esse cipó-uva ele é bem claro, completamente diferente do mel de melato da bracatinga, ou mel de melato da cana-de-açúcar, e muita gente acha que é melado, né, de açúcar, mas
são produzidos assim com origem. É importante que você também busque a origem desse produto para que não seja produto de fraudes, que geralmente acontecem, e é legal você adquirir esses produtos em local assim idôneo e também observar bem no rótulo as informações que tem ali em relação à empresa, ao apicultor, né? E que você possa fazer contato com essa empresa para se certificar de que aquele produto é idôneo. Sobre o sabor, aí sim a gente tem também, além da cor, né, nós temos vários tipos de sabores de mel diferente e vai variar também de acordo com a flor que se produz, no néctar, né, que foi coletado dessa flor. E alguns méis eles têm sabores assim bem suaves, ou, por exemplo, o que eu citei aqui de cipolvo, ele tem um sabor muito doce. Eu, sinceramente, prefiro o mel silvestre do Cerrado. Um preferido que eu gosto também é o mel de aroeira do Cerrado, é um mel avermelhado, assim, uma delícia, mas isso vai também do gosto do cliente. Não adianta eu falar que aqui o mel de aroeira é o mais gostoso do mundo, porque tem gente que gosta daquele mel mais claro, mais suave, ou tem méis que são muito doces também, assim, mais doces do que o normal, e isso tudo é proveniente aí do néctar que a abelha está coletando, dependendo do tipo de espécie de planta, né, e de flor também. E é muito interessante essa parte, porque aqui no Brasil nós temos uma diversidade assim gigantesca de diferentes tipos de méis, e a gente pode observar isso quando você viaja nas diferentes regiões do Brasil, região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, no Sul. Por exemplo, no Sul você tem o mel lá de canola, você tem mel de uva do Japão, ou uva japonesa. No Sudeste você tem o camará, lá do Espírito Santo, que é muito típico ali daquela região. Você tem do marmeleiro lá no Nordeste também, muito característico. Da região Norte você tem de diversas espécies, um mel diferenciado também, com espécies amazônicas. No Pantanal você também consegue méis de diferentes tipos, né? Isso eu estou citando aí, ó, um resumo, tá? Porque vocês não têm noção dos tipos que existem por aí, e o Brasil, nesse ponto, é extremamente rico e produz méis de excelente qualidade, com cor, aroma e sabor, assim, perfeitos, tá? E a densidade também, que a gente pode avaliar em cada tipo de mel, pode variar. Tá? A densidade é o que o pessoal fala assim, é mais grosso ou mais fino. E tem aqueles que pegam as embalagens assim e ficam ali, ó. Ah, não, esse mel tá muito grosso. Ah, não, esse mel tá muito fino. A densidade é justamente essa questão do teor de umidade do mel. Se ele tiver um pouco mais úmido, ele vai escorrer com mais facilidade. Se ele tiver menos umidade, ele vai estar mais grosso. Isso é perfeitamente normal e dentro da instrução normativa para mel aqui do Brasil, do Ministério da Agricultura. Existe ali um padrão de referência para o tipo de mel produzido aqui no país, da qual aí, ó, o Ministério da Agricultura oferece aí um parâmetro para você ter e acompanhar para ver se está tudo dentro desses parâmetros, e aí sim ter mais certeza ainda de estar consumindo um mel de qualidade. Então, esses méis com mais umidade são mais líquidos mesmo, não se preocupe, tá? Mas sempre vai estar dentro dos parâmetros, se tiver o rótulo ali, se tiver tudo certinho, de acordo com as leis brasileiras, tá? E fora também fora do Brasil, você tem outros tipos de mel. Eu gostei de um mel muito, muito gostoso mesmo, e excelente, muito bonito, inclusive, que é o mel de palma, aqui do Chaco do Paraguai, e o mel de ulmo, lá do Chile, que você produz em uma determinada época só do ano, e é um mel de excelentíssima qualidade, porém ele cristaliza, né, muito rápido. Então, alguns méis também vão apresentar essa característica de cristalizar mais rápido, que não é açucarar. Quando você fala que o mel açucarou, o que eu entendo é que você colocou açúcar no mel, e aí já não é mel de qualquer forma, tá? Então, o processo de cristalização do mel, que é um processo químico, ele é um processo natural e que todo o mel vai cristalizar mais cedo ou mais tarde, mas que ele vai cristalizar, ele vai com certeza, tá?
Bom, além desses fatores que eu citei aqui, como até essas diferentes regiões geográficas, o clima vai influenciar bastante também, tá? E as práticas de colheita. Todo apicultor que se preza, apicultor profissional, ele cuida também na hora de fazer a colheita do mel. Então, ele tem todo o cuidado de higiene, não deixa nada no chão. Então, ele sempre coloca, por exemplo, uma tampa ou um cavalete para que você possa colocar as melgueiras ali na colheita, né? No momento, não encostadas diretamente no chão. Colhe no horário legal, não deixa o mel no sol por muito tempo. Enfim, toma todos os cuidados para obter, né, qualidade nesse produto. Então, é muito interessante também que você possa conhecer e até sugerir para as empresas que implantem a rastreabilidade desse produto, o que vai fazer com que a gente facilite o acesso às informações pelo consumidor de onde aquele mel foi produzido, colhido, extraído, embalado e comercializado. Já existem ferramentas que trabalham a rastreabilidade e creio que é uma questão de tempo até a gente ter basicamente todos os alimentos aí produzidos no mundo rastreados, porque é muito importante em relação à questão de qualidade e até mesmo pelo histórico do produto, para que você possa consumir, por exemplo, um mel do Pantanal com selo de identificação geográfica. É bem bacana. Né? Bom, tem uma característica também que o pessoal fica muito em dúvida. Por que então o mel é mais claro? Por que o mel é mais escuro? E quais são as substâncias responsáveis em relação a essa questão da coloração do mel? Por que é tão diferente um mel do outro em relação à florada, né? Então, essas cores diferentes, elas estão relacionadas principalmente a dois fatores. A flor da qual o néctar foi coletado e o processamento que o mel passa, e também algumas substâncias responsáveis pelas diferentes cores do mel. Então, vamos ver aqui algumas dessas substâncias para vocês terem uma ideia, até mesmo para começar a provar de acordo com a coloração e isso gravar o tipo de mel que você mais gosta e poder alinhar e até cobrar aí dos apicultores que produzam mais daquele tipo de produto e você não falte, né, para você. Eu mesmo, assim, eu sinto muita falta do mel de aroeira, que é muito difícil produzir, porque ele vem num momento, a flor da aroeira aqui do Cerrado, ela vem no momento que está aqui entrando o frio e entrando a seca também. Então, se nós não tivermos algumas características climáticas, a gente não consegue produzir mel de aroeira. E faz um tempinho que a gente não consegue, e eu sinto bastante saudades desse mel, que realmente é o que eu mais gosto. E o cipó-uva também, o pessoal gosta demais, é um mel bem claro, que também ele é muito sensível às mudanças aí do clima e pode não produzir em determinado ano. Então, isso é muito interessante também. Mas vamos lá em relação às cores. Quais são essas substâncias que trabalham, né, que promovem diferentes cores no mel? Então, temos aqui os pigmentos florais, que contribuem significativamente para a cor do mel. As flores contêm esses pigmentos naturais que são transferidos para o néctar, tá? Durante a coleta pelas abelhas. Então, por exemplo, as flores da acácia, que é uma planta lá da Europa, que tem um mel muito caracterizado lá e muito conhecido, elas produzem um néctar muito claro, resultado de um mel, resultando aí um mel de cor bem clara também. Enquanto as flores do eucalipto produzem um néctar mais escuro, resultando em um mel também de cor mais escura. Mas hoje, como a gente tem inúmeros tipos aí de eucaliptos produzidos aqui no Brasil, inclusive clones diferentes, para atender aos diferentes tipos de solo e clima, e até altitude de algumas regiões produtoras de eucalipto e celulose, aqui como Mato Grosso do Sul. Então, a gente vai ter também diferentes cores de mel em relação ao próprio eucalipto. Olha que interessante. Você não tem um padrão só de cor de eucalipto. Eu lembro que no Rio Grande do Sul, a gente tem o eucalipto robusta, que é um eucalipto com a casca bem grossa, e ele tem, assim, uma coloração escura, um sabor bem forte, diferente de um clone, de uma das empresas que plantam eucalipto aqui para celulose, no Mato Grosso do Sul, que tem uma coloração âmbar clara
né? É um marronzinho ali bem claro e um sabor extremamente agradável, bem suave, assim, diferente do mel de eucalipto robusta, que muita gente gosta. E é por isso que eu sempre falo que as pessoas... o mel, assim, qual que é o melhor mel então, Gustavo? Vai depender muito do gosto da própria pessoa. É por isso que os apicultores... É interessante que os apicultores continuem produzindo diferentes tipos de mel. Bom, a caramelização também, né? Durante o processo de armazenamento, o mel pode sofrer caramelização. É um processo aí devido à exposição ao calor e também à luz. Isso pode escurecer também o mel. E garanto para vocês que vai mudar um pouco o sabor também. Então, armazenamento do produto, ele deve obedecer ali algumas recomendações para não deixar em local que é muito quente o dia inteiro, ou que vai pegar sol o dia inteiro, porque ele vai modificando aí as suas características, tá? Outra questão que é relacionada também à questão da cor do mel são os minerais e alguns outros componentes. Por exemplo, o mel pode conter vestígios aí de minerais, como ferro, potássio e manganês, que podem sim influenciar na sua coloração. Além disso, né, outros componentes no mel, como compostos fenólicos e enzimas, podem contribuir aí para a coloração também. Geralmente, os pesquisadores dizem que meis com mais minerais na sua composição são mais escuros. E aqueles que têm um pouco menos, não significa que tem zero, né, de minerais, mas tem um pouco menos, eles têm uma coloração mais clara, tá? Só para começar aí, ó, diferenciar. Então, os méis mais escuros em relação a minerais é um pouquinho ali mais rico do que os méis mais claros. Isso não significa que é mais gostoso ou não. Volto a repetir, vai ser aí gosto do cliente também, tá? Idade e cristalização também são fatores que influenciam aí na coloração, que é o que mais chama a atenção aí do consumidor. Então, à medida que o mel envelhece, ele pode escurecer devido à oxidação e à formação de produtos de degradação. Não é que ele vai ficar ruim para consumo, mas ele já vai começar a diferenciar aí o gosto, né, o sabor e também a coloração. Ele vai ficando cada vez mais escuro. Pode ser um mel clarinho, mas ele vai escurecendo ao longo do tempo, tá? E o processo natural de cristalização também, tá? Pode afetar a coloração, dando-lhe uma aparência opaca e cremosa. Só que eu vou dizer para vocês, é uma delícia. Mel cristalizado não está estragado e é sensacional para você consumir aí de diversas formas. Ele não perde praticamente nenhuma propriedade quando cristalizado. E eu recomendo a utilização de mel cristalizado também, que no sul do Brasil é muito consumido, por questão aí de cultura europeia espalhada ali no sul do Brasil. E os europeus adoram mel cristalizado, né? Bom, em resumo, a cor do mel, então, ela é determinada pela combinação desses fatores que eu citei, né, com a pigmentação das flores também, desempenhando aí um papel fundamental para você diferenciar os diferentes tipos de mel também em relação à coloração do produto, tá? Então, é muito importante você saber essa diferença toda, justamente para poder escolher o produto que mais te agrada em relação à cor, sabor, até nutrientes. Você pode, inclusive, mandar fazer análise desses méis aqui no Brasil. Tem alguns laboratórios que prestam esse serviço. Se você quiser saber o que esse mel tem aí de importante para você que é consumidor ou quer ser consumidor, mas eu confesso que eu gosto do mel de aroeira, mas também gosto praticamente de todos os outros méis. Eu realmente, aqui em casa, por exemplo, a gente consome aí cerca de 25 quilos de mel por ano. O equivalente é 5 quilos por pessoa aqui da família, nós somos, né, em 5, e a gente simplesmente adora mel. E qualquer tipo, pode vir qualquer coloração, qualquer sabor, o pessoal aqui consome bastante também em vários tipos de pratos. Tanto aí, ó, no almoço, com frango, que fica uma delícia. Tempero de carne fica sensacional, com mostarda, fica show de bola. Você pode conseguir também aí, ó, receitas na internet com os diferentes tipos de mel.
Você pode casar aí sabores e pegar um mel de, por exemplo, um mel de aroeira e fazer um prato que ele vai combinar com um determinado tipo de carne ou de queijo ou de massa. Aí é com os cozinheiros, porque nesse ponto realmente eu sou bem fraco nesse sentido. Então podem utilizar os MEs para isso também, para criar novos pratos, criar novos produtos, não só produtos do setor alimentício, mas também produtos do setor cosmético, que vem crescendo a cada ano, a utilização de produtos das abelhas em cosmético, né, como cera, a própolis, geleia real e o mel, que sempre foi utilizado, e alguns a gente tem que estudar um pouco mais. Por exemplo, qual que seria um mel aí de florada mais indicado para fazer máscara, né, de limpeza de pele. Tem gente que passa mel no corpo todo, tem clínicas que trabalham, né, clínicas de beleza, que trabalham banhando o corpo aí do cliente com mel e deixando por um tempo e depois retirando. Produtos, mel também utilizado em vários tipos de shampoo e creme para cabelo, tá? É muito interessante também. E aí vai depender qual tipo de mel é o mais indicado. Outra coisa importante sobre o mel, e que podem espalhar isso aí para os clientes, para os amigos, para os familiares, é que por que a gente... Eu vou pegar de novo aqui, ficou estrategicamente instalado. Por que a gente gosta... Por que nos supermercados é difícil você encontrar méis diferentes, assim, de coloração, tanto com mais escuro ou mais claro, né? Por que é difícil a gente encontrar no supermercado, né, méis com floradas diferentes? Vejam bem, olha, até por isso que é importante um vídeo como esse para esclarecer alguns pontos para o consumidor e até mesmo para orientar o apicultor na hora de orientar o seu cliente. Por exemplo, se o consumidor ele adquire um mel desse aqui, ó, tá, pela primeira vez, tem uma marca, né, e ele compra, leva para casa, acostuma com esse gosto. No mês seguinte, ou sei lá quanto tempo depois, que o brasileiro consome muito pouco mel, cerca de 100 gramas no máximo, aí, 80, 100 gramas no máximo por ano por pessoa, é muito pouco, tá? Comparado aí ao suíço, ao alemão, que consome 1,5 kg por ano, e muito abaixo do comparado aqui à família Campa Bijos aqui, que consome 5 quilos por pessoa, né? Quando a pessoa vai no supermercado voltar e comprar daquela mesma marca e encontra um mel assim, ele vê, bom, é a mesma marca, eu vou levar, deve ser o mesmo, mas eu estou achando estranho aqui a coloração. Aí ele chega em casa, experimenta e vê que o gosto é bem diferente. Ele fala, tá estragado, vou trocar, e essa comunicação do cliente ao supermercado, por exemplo, ou à farmácia, ela chega nas indústrias. Então, as indústrias que beneficiam os MEs todos aí no Brasil todo, amargaram alguns prejuízos aí com essa retirada, aí mistura de novo e tal, e aí eles hoje trabalham com a mistura deste aqui com este aqui, e aí chama-se de blend. Blend é o equivalente à mistura, então eles vão misturar esses dois, vamos ver se fica melhor assim, aí ó, que legal. Vai ficar essa coloração aqui só, tá? E um padrão para o ano inteiro, de sabor, cor e aroma. E isso é importante para comercialização em grande escala. Caso contrário, se você vender por florada, isso tem que ficar muito claro para o seu consumidor, porque senão ele vai comprar aquele mel diferente, ele não conhece, ele vai comprar o mel e experimentar da mesma marca que ele comprou mês passado, vai experimentar de novo, e vai achar aquilo estranho, e vai achar que está estragado. E se cristalizou então, gente, nossa, aí está tudo estragado, tem que comprar, quero meu dinheiro de volta, aquela coisa toda. E já acabei de explicar que o mel cristalizado não é um mel estragado, muito pelo contrário, um mel que é extremamente saboroso e você pode consumir de diversas formas. Então, as empresas, tanto de pequeno e até grande porte, que trabalham com mel, de certa forma, eles têm que trabalhar com produto blend, um produto padrão
ao longo do ano se quiser manter um mercado constante, porque ainda o consumidor não aprendeu a diferenciar os diferentes tipos de méis aí no Brasil, ou no mundo também, tá? Então, isso é um ponto muito importante para que o apicultor e os empresários possam esclarecer, e você que não é aqui apicultor e está assistindo esse vídeo, também possa repassar essa informação para amigos e familiares e dessa forma ajudar a apicultura brasileira a comercializar seus diferentes tipos de mel, ou de mel, que são únicos no mundo, e nós já recebemos várias medalhas de ouro em relação à qualidade, sabor, aroma relacionados ao nosso mel brasileiro, e a gente pode fazer muito mais, valorizando ainda mais esse produto tão nobre e tão único no mundo todo, que é o mel brasileiro, e vou um pouco além, o mel da América do Sul, que merece um pouco mais de atenção nossa aqui mesmo, de nós sul-americanos, porque nós temos um ouro líquido na mão e muitas vezes não sabemos valorizar. Então essa foi mais uma dica aí do nosso canal Apis Money. Espero aí que tenham gostado. A gente vai continuar aí trazendo mais informações a respeito aí do mundo das abelhas para que vocês possam se informar e obter mais informações, mais lucro para quem trabalha com atividade. Para quem não trabalha, se quiser entrar aí, já vai vendo um leque de oportunidades também para trabalhar dentro da atividade. E espero que vocês continuem aí conosco. Quem não é inscrito aí no canal, se inscreva, dê o seu like aí também, para que a gente possa levar essa informação para o maior número de pessoas e esclarecer muitas curiosidades da cultura. Muito obrigado, até a próxima e vamos que vamos!